Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, professor Thiago Araújo, teu professor de matemática, turma. E continuando aí com a nossa velha e boa estatística, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre medidas de tendência central. E aí a gente vai falar sobre definição e tipos de medida. Turma, as próximas aulas a gente vai falar aí, tanto eu quanto o professor Maroni, a gente vai trabalhar aí tanto com as medidas específicas, a gente vai gravar aí para vocês, né, trabalhar média aritmética, simples, média ponderada, mediana, moda. A gente vai entrar lá em medidas de dispersão, desvio padrão, desvio médio, variância. Mas essa aula aqui é para a gente falar no geral. Eu vou falar no geral de medidas de tendência central, a gente vai dar um apanhado geral, mas depois vocês vão estudar aí passo a passo cada medida de tendência central para você entender. Por enquanto aqui é uma introdução. Antes de falar aqui das suas notas, a gente vai pensar um pouco aqui, ó. Para você que já assistiu a aula comigo, você sabe que eu gosto de começar analisando o nome da aula. E a gente tem aqui, ó, medidas de tendência central. Ora, na hora que você me olha, por exemplo, estou com uma camisa preta, aí você fala assim, rapaz, esse professor está a tendência. O que é tendência? Eu estou indo no sentido de que todo mundo está usando. Então, ter uma tendência é estar tendendo a algum lugar. E aí eu estou fazendo o quê? Ó? Medindo uma tendência de ir para onde? Para o centro. Então, as medidas de tendência central são aquelas medidas estatísticas que vão te ajudar a resumir um grupo de dados, um hall de dados, um conjunto de dados. E aí a gente pode estar assim, Thiago, mas eu não estou entendendo nada. Ora, vamos lá para as tuas notas. Está aqui as tuas notas do ano passado, por exemplo. De repente você estava pior do que isso, ou melhor do que isso, não sei. Mas está aqui as tuas notas. No primeiro período, você tirou 7, 5, 6, 6. Segundo, 10, 9, 8, 10. No terceiro, 5, 5, 7, 7. No quarto, 7, 8, 9, 8. E aí estão as tuas notas. Imagina que o teu professor tem que olhar para essas notas e falar assim, ó, esse aluno foi aprovado. Baseado em que ele vai conseguir falar se você foi aprovado ou não. Porque aqui eu tenho 16 notas. Qual nota aí vai fazer você ser aprovado? E aí você pode estar pensando, não, Thiago, o meu professor ele faz assim, ele soma as notas e divide. Ele soma as 3 notas e divide por 3. Ou ele soma as 4 notas e divide por 4. É assim que ele faz, ele não faz assim. Ah, é porque o teu professor, ele já sabe que ele não pode usar todas as notas. Ele tem que usar um representante. Um representante para essas notas. Então, olha como é que o teu professor vai fazer lá na tua nota. Ou já fez. Imagina você estar no primeiro período. Ele vai pegar essas tuas notas do primeiro período e vai fazer o seguinte. Ele vai fazer, não, Raimundinho não pode ficar com essas notas. Eu tenho que representar as notas dele com apenas um único valor. Que esse valor você chama de quê? Média. Aí você fica, professor, qual foi minha média? Quando você perguntar qual foi a média, você está perguntando, professor, qual é a nota que representa todas as minhas notas do primeiro período? Ou seja, você está substituindo um conjunto de dados por um elemento o quê? Que tende a ser central, por um elemento que representa todos. Então, o teu professor ele faz isso. Ó. Ele vai pegar as tuas notas do primeiro período, 7, mais 5, mais 6, mais 6. E aí ele vai somar tudo isso e vai dividir. Aí você deve estar dizendo, Thiago, o meu divide por 3. Por que o teu professor divide por 3? Porque provavelmente ele só faz o quê? 3 notas, 3 avaliações. Como aqui no meu exemplo eu coloquei 4, você vai dividir por 4. Então, bora lá. Ó. Turma, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Somando esses valores aqui em cima, 7 mais 5 dá 12. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 12 dá o quê? 24. E isso aqui eu vou dividir por quem? Por 4.
Eu quero que tu perceba que aqui tem a soma das notas e aqui eu tenho a quantidade das notas. Quando eu fizer isso aqui, ó, 12 dividido por 6, por 4, eu vou encontrar. E esse 6, o que, que vocês chamam esse 6? Você fala assim, ó, Tiago, a minha média no primeiro período foi 6. Então, a minha média foi 6, eu estou tranquilo. Se fosse agora, eu estaria aprovado, porque a média é 6. E o que eu quero te chamar a atenção é que esse 6, ó, ele está resumindo, representando essas 4 notas. E, turma, esse valor aqui, ó, é uma das medidas de tendência central, que é o que a gente chama de média aritmética simples. Média aritmética simples. Essa média aritmética simples é uma das medidas de tendência central. Então, a tendência central, a medida de tendência central são aquelas medidas que resumem um conjunto de dados. E aí eu já posso começar a te falar que essa é a primeira. Na aula de média aritmética simples, é claro que a gente vai trabalhar um pouco mais tranquilo, vou te falar de fato o que é cada coisa, vamos fazer exemplo, mas o que eu quero que tu entenda é, existe um valor que representa aquele total. Quais são as medidas de tendência central que a gente vai trabalhar durante o nosso estudo aqui de medidas de tendência central? Vamos lá. Ó. A primeira que a gente vai estudar é a média aritmética simples, que é essa que a gente acabou de comentar. Só para adiantar, o que é a média aritmética simples? É somar todos os valores e dividir pela quantidade. Ah, Tiago, então quer dizer que se tivessem 5 notas, eu ia somar e dividir por 5? Sim. Se tivesse 10 notas, eu ia somar e dividir por 10? Sim. É isso mesmo. Então, bora lá. A outra, que a gente não vai comentar agora, porque a gente vai trabalhar só com ela em uma aula, é a que média aritmética, né? Média ponderada. Eu vou colocar só média ponderada. Ponderada. O que vem a ser a média ponderada? O que é ponderar as coisas? Ponderar as coisas é dar peso. De importância. Qual vai ser a diferença da média ponderada para a média aritmética simples quando a gente for estudar? Eu quero que tu perceba assim, ó. Turma, essa primeira prova valia 10. E pronto. Essa segunda prova valia 10. Essa terceira prova valia 10. Essa quarta prova valia 10. Ou seja, todas as provas têm o mesmo valor. Isso funciona na média aritmética simples, que é o que o teu professor faz na tua escola. Agora, quando a gente trabalha por média ponderada, aqui não. Aqui seria diferente. Seria assim, ó. Essa primeira nota tem um peso 5. Essa segunda nota tem um peso 8. Essa terceira nota tem um peso 2. O que é dar peso? Aqui na ponderada, a gente vai trabalhar com peso. Cada valor vai ter o seu peso. E o que é o peso? É o grau de importância. Ou seja, cada valor vai ter o seu grau de importância. Então, na média ponderada, vai ter essa diferença. Tá? Então, média aritmética simples e média aritmética ponderada são duas médias diferentes, tá? Com a mesma ideia, mas tem uma diferença porque aqui os valores têm a mesma importância. Aqui tem importâncias diferentes. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram comentários como esse. Ah, eu vou fazer a prova de um concurso, eu vou fazer um vestibular, e alguém fala assim, olha, matemática tem mais peso. O que ele quer dizer isso? Que a tua média vai ser o quê? Ponderada. Porque a nota de matemática ela tem mais importância. Então, para esse tipo de situação, a gente vai trabalhar com média ponderada. Outra medida de tendência central é a mediana. A mediana, ela não é bem semelhante à média. Ela vai ser o quê? A mediana vai ser um representante que está ali pelo meio dos valores. Por exemplo, eu tenho duas situações. Supor que eu tivesse os valores assim, ó, 1, 2.
Vocês vão aprender na aula de mediana e de moda que a mediana, se a quantidade de valores for ímpar, a mediana vai ser o elemento central. Você organiza em rol, na sequência, e a mediana vai ser o cara do meio. Então, esse cara aqui é a mediana. Agora, se você tiver uma quantidade de 2, 3, 4. Ih, Thiago, deu problema. Quando eu tenho um número par de elementos, eu não tenho o cara do meio. Não tenho o cara do meio. Logo, eu não posso pegar ele. O que eu vou ter que fazer? E esses dois, você vai somar e dividir por 2. Dividir por 2, isso aqui dá 2,5. Então, basicamente, é isso que você vai trabalhar em mediana. E, por último, a gente tem aqui a nossa famosa moda. Tiago, a moda da estatística tem alguma coisa a ver com a moda da roupa? Tudo a ver. Quando é que uma roupa, um acessório, vira moda? Quando muita gente começa a usar. Se, por exemplo, de repente eu resolvo usar o tênis enfiado na mão, e aí todo mundo me acha um doido e só eu uso o tênis enfiado na mão. É moda? Não, é loucura. Agora, se eu boto um tênis na mão, e aí negada olha, guys, eu nunca pensei nisso, isso é massa. Todo mundo começa a botar o tênis na mão e andar descalço. Virou o quê? Moda, porque muita gente está usando aquele tênis na mão. Aqui na estatística vai ser o quê? A mesma coisa. Quem que vai ser a moda? O elemento com a maior frequência. Então, a gente vai procurar aqui, ó, maior frequência. E o que é o elemento de maior frequência? É aquele elemento que aparece mais. É o elemento que aparece mais. Tá? Então, basicamente, turma, o que vocês vão trabalhar com medidas de tendência central? Média aritmética simples, média ponderada, mediana e moda. Todas essas medidas giram em torno do quê? Do centro. Cada medida dessa representa o conjunto de dados. Então, eu calculei a média aritmética simples para o primeiro período. E aí eu consegui representar o primeiro período inteiro com uma nota só. E observa que essa nota, ela representa bem as notas. 6 está próximo de 5, está próximo de 7 e próximo do próprio 6. Ou seja, o aluno que tirou 7, 5, 6, 6, é como se ele tivesse tirado uma nota só 6. Porque uma nota foi compensando a outra, equilibrando. Então, essa nota o quê? Representa bem. Tiago, mas como é que ficaria, por exemplo, a moda lá naquele meu exemplo? Vamos lá, ó. Lá no exemplo, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter aqui o seguinte, se eu quiser calcular a moda. O que a gente vai precisar ali? Ó? A moda, naquele caso do exemplo, vai ser o quê? Eu já falei para você que a moda é o elemento de maior frequência, ou seja, aquele que mais aparece. E qual é o que mais aparece? Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui alguns valores. Tiago, a gente vai ter que somar, vai ter que subtrair? Não, a gente vai ter que conferir. Bora lá, ó. Vamos ver aqui. Ó. Quais opções eu tenho? Eu tenho nota 5, tenho nota 6, tenho nota 7, nota 8, nota 9 e nota 10. Bora lá. Ó. A nota 5 aparece quantas vezes? Vamos lá. Ó. A nota 5 aparece 1, 2, 3 vezes. Nota 5 aparece 3 vezes. A nota 6 aparece quantas vezes? 1, 2, só 2 vezes. Então, até agora, a nota 5 é a que mais aparece. Se fosse para parar agora, quem seria o meu elemento modal? Quem seria a minha moda? O elemento de maior frequência? O 5. Mas tem outros, vamos lá. Ó. O 7 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Opa! O 7 apareceu mais vezes do que o 5 e o 6. Então, por enquanto, o 7 é o que tem maior frequência. Vamos lá. 8. 1, 2, 3. O 7 continua sendo o elemento de maior frequência. Bora lá. 9, vamos lá. 9 apareceu 2 vezes. Não, o 7 ainda tem maior frequência. O 10, 2 vezes somente. E aí eu tenho o quê? Que a minha moda, o meu elemento modal para esse meu exemplo, seria quem? Seria o 7.
Por que o 7? Porque o 7 é aquele que aparece com maior frequência. Então, na verdade, turma, vocês vão ver que representar um conjunto de dados através da medida de tendência central não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado. Por quê? Os cálculos são simples. Aquele cálculo que requer um pouco mais de trabalho vai ser a média ponderada. Porque a média ponderada vai requerer o quê? O peso. E aí a coisa fica um pouco desandada. E aí eu vou ter que ter um pouquinho mais de trabalho. Agora, para esse mesmo exemplo nosso, vamos lá, ó. Para esse mesmo exemplo nosso, vamos pegar aqui a mediana do primeiro e segundo período. Qual seria a mediana? Tiago, peraí, então quer dizer que eu vou ter que somar todas as notas do primeiro e segundo período e dividir pela quantidade? Não, isso é média aritmética simples. O que foi que eu falei para vocês? Que mediana é você pegar os dados, organizar em row, ou seja, botar em ordem crescente ou decrescente, e a partir daí você encontrar o cara central. Se tiver uma quantidade ímpar é o cara do meio. Dividido por 2. Então, bora pegar aqui as notas do primeiro período e do segundo. Vamos lá. Qual é a menor nota? 5. Então, vou escrever aqui, ó, 5. Quem é o próximo? Depois do 5 vem o 6. Tem duas vezes a nota 6. Então, vai botar 6, 6. Depois vem o 7. Tem uma vez o 7. Depois vem o 8. Tem uma vez o 8. Depois vem o 9. Tem uma vez o 9. Depois vem o 10 e o 10 de novo. Então, tem quantas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Do primeiro e segundo período. Tiago, se tem 8 notas, tem uma quantidade par de elementos. Então, eu vou buscar agora descobrir quem é que está no centro. Nessa quantidade fica fácil, ó. Se você perceber quem é que está no centro, está aqui, ó. Por quê? Desse lado tem 3, do outro lado tem 3. Se tem a mesma quantidade dos lados, é porque aqueles dois são o quê? Centrais, tá? Eu não vou ensinar para vocês ainda como descobrir quem são os elementos centrais, porque vai ter uma aula específica para isso. E aí você vai... Vou estragar a surpresa? Não. Por enquanto, a gente vai mesmo na concepção, na lógica. E, turma, se tem uma quantidade par de elementos, o que a gente vai fazer? Olha só, vou somar e dividir por 2. Na hora que eu somo e divido por 2, olha o que vai acontecer. 7 mais 8 dividido por 2. E aí tem duas observações importantes que eu vou logo adiantar para vocês. Vamos lá, ó. Antes disso, vamos só resolver. 7 mais 8 dá 15, dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Pronto, então tá aí, essa seria a mediana do primeiro e segundo período. Tiago, peraí, se eu quisesse calcular a mediana dos 4 períodos, eu teria que fazer o quê? Pegar todas as notas dos 4 períodos, organizar em row, descobrir os elementos centrais, somar e dividir por 2. Certo? Então, não vacile com isso. Mas tem uma dica aqui muito boa. Eu quero que tu perceba o seguinte, aconteceu ali, aconteceu aqui. Quando a quantidade é ímpar, eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Quem é a mediana? Quem está no meio. Então, a mediana é 2. Toda vez que a quantidade de elementos for ímpar, a mediana ela está lá. Ela está aqui aparecendo. Aqui é 2, o 2 está aqui. Agora, quando a quantidade é par, ela pode não estar... Grava isso, ó. Essa nota 7,5, 7,5, está aqui? Não. Mas esse 7,5 ele representa aquela quantidade de notas, mesmo 7,5 não estando lá. Isso só vai acontecer quando? Quando a quantidade de elementos for par. E aí tu já vai pegando essas dicas aí para quando chegar na aula de média e mediana, quando chegar nas questões, você já arrebentar. Então, nesse caso, ó, 2,5 está aqui? Não. Ah, Tiago, mas me mostra uma situação que ele estaria. Simples. Se eu pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quem são os elementos centrais? Está aqui. 3 mais 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 6 por 2 dá 3.
Então, pode acontecer de ter uma quantidade par e a mediana estar, mas agora pode acontecer de não estar. Só que na quantidade ímpar sempre vai estar lá. Beleza? Então, turma, esse foi um resumão aí, só uma introdução para você arrebentar na aula mesmo lá de média de aritmética, média ponderada, moda e mediana. Então, valeu, forte abraço, até a próxima aula. Fui!